Você já imaginou caminhar por uma cidade grande onde oferecem esposas a preços baixos? Sim, você ouviu bem, lindas esposas para sua vida, mulheres maravilhosas dispostas a ir com você se você as comprar. A preços baixos, você pode conseguir uma esposa magnífica. Esse comércio é como ir ao supermercado e comprar frutas ou embalagens plásticas. Da mesma forma, se você deseja adquirir uma esposa linda, esses países são os mais indicados para você. Convidamos você a dar uma olhada no canal e se inscrever para fazer parte da nossa comunidade. Além disso, é necessário que você assista ao vídeo completo para descobrir como essas mulheres lindas podem se tornar esposas de homens que as compram. Ative as notificações e não perca nenhum conteúdo. Mostraremos países impressionantes onde isso é possível. Se falarmos de países que comercializam bem suas esposas, temos a Índia. Milhares de meninas e jovens entre 12 e 21 anos são vendidas como esposas no norte da Índia, com a cumplicidade de intermediários sem escrúpulos que as sequestram ou compram por pouco dinheiro de famílias pobres. Uma das razões para esse fenômeno é o desequilíbrio demográfico entre os sexos que, em alguns estados do Noroeste, como Rajastão e Haryana, é muito alto, devido à prática do feticídio feminino. Esse último fator muitas vezes ocorre por pertencer a uma casta baixa. Devido à dificuldade de arcar com os custos de uma filha mulher nas áreas mais vulneráveis economicamente do país, o valor dessas mulheres de troca varia de aproximadamente 15.000 a 50.000 rúpias, entre 70 e 820 dólares, dependendo da idade e das características delas. Seu valor diminui se essas mulheres forem devolvidas aos seus vendedores. Outro país onde você pode comprar uma esposa é a China. O tráfico de pessoas e o comércio de mulheres são fenômenos complexos e suas dinâmicas existem desde tempos muito antigos. No entanto, seria incongruente aplicar esses conceitos, que surgiram apenas no início do século XXI, a atividades que existem há centenas de anos e que, além disso, têm formas distintas de ser. Os origens desses atos remontam aos primórdios da história humana, associados a guerras, escravidão e a consideração das mulheres como objetos sexuais. A aquisição e venda de esposas, como evidenciado no caso das mulheres das aldeias vietnamitas, cumprem com as especificações estabelecidas no Protocolo de Palermo e, além disso, várias regiões do continente asiático reproduzem essas dinâmicas criminosas. O Vietnã é um dos principais países de onde vêm milhares de mulheres jovens vendidas como noivas, vítimas do tráfico de pessoas. Existem agências especializadas que em 3 meses encontram uma esposa sob medida para o candidato. A frieza desse comércio humano é tamanha que a jovem vendida vem com 1 ano de garantia de substituição, como se fosse um objeto inanimado, no caso de a esposa decidir fugir. As mulheres mais valorizadas são as provenientes do Vietnã. Para elas, casar-se com um chinês oferece a oportunidade de escapar da miséria de seu país e da exclusão social que sofrem em sua sociedade. Os chineses também se sentem satisfeitos, já que em seu país são muito frequentes os abortos seletivos de meninas em um sistema que valoriza mais o masculino do que o feminino. Prevê-se que em 2020 haverá 24 milhões de chineses sem par. Para cada 116 homens nascem 100 mulheres, enquanto que a proporção no resto do mundo é entre 113 e 107 homens para cada 100 mulheres. Além disso, a falta de mulheres na China e o alto custo dos dotes alimentam o tráfico de pessoas em países menos desenvolvidos, como o Camboja, onde jovens de famílias pobres são vendidas como esposas para pretendentes chineses. Desejosas de abandonar a pobreza, atormentadas por seus pais ou vítimas de traficantes de seres humanos, essas jovens vão se casar na China por milhares de razões. Assim como algumas histórias terminam em uma união feliz, outras mulheres acabam endividadas, incapazes de reembolsar os custos do casamento e às vezes caem na prostituição. Outras pessoas, sem nenhum documento, acabam em centros de detenção na China. Comprar uma esposa no Camboja custa entre 10.000 e 15.000 dólares. A maioria dos intermediários chineses e seus agentes cambojanos ficam com uma grande parte, mas isso frequentemente cobre um dote de entre 1.000 e 3.000 dólares para a família da noiva, uma quantia considerável em um país pobre. Mas há algo ainda mais alarmante no próximo país, onde o Sudão permite pagar com gado pelo amor da sua vida. Algumas mulheres jovens ainda são leiloadas para se casar em troca de vacas no Sudão do Sul. Trata-se de um dos desafios sociais que os ativistas esperavam abordar durante a visita do Papa Francisco, que agora foi concluída.
Segundo as negociações entre o pai e o marido em potencial, o preço de uma jovem, determinado pelo negócio, costuma ser de 50 a 100 vacas, cada uma com um valor de até $1.000. Uma jovem considerada bela, fértil e de alto status social pode valer até 200 vacas. Em uma ocasião, há alguns anos, uma jovem foi leiloada por meio de 520 vacas e outros bens, como automóveis. Embora a lei do Sudão do Sul não permita o casamento de menores de 18 anos, raramente é aplicada, especialmente nas áreas rurais. A Malásia é outro país que comercializa mulheres para serem esposas. Trata-se de outro país com grandes redes de tráfico humano, onde as mulheres são o maior alvo dos comerciantes. Elas podem alcançar preços de 18.000 a 20.000 ringgits malaios, ou seja, cerca de 4.800 a 5.400 euros. A Malásia é um país de maioria muçulmana, mas sua experiência está na custódia de crianças e em casos de poligamia, o conceito muçulmano que permite aos homens casar-se com até 4 esposas, o que é legal na Malásia. No Egito, você também pode conseguir uma mulher para casar. Aqui, a comercialização de mulheres é mais comum com homens estrangeiros que chegam ao país temporariamente. Enfrentamos a situação de que no Egito se estabelece a regulamentação do casamento forçado, ou ao menos temporariamente. É evidente que no Egito existe uma legislação chamada casamento temporário, que as famílias mais pobres aproveitam para casar suas filhas com estrangeiros em troca de benefícios econômicos. Esse acordo dura até que os estrangeiros decidam voltar para seu país de origem e pode custar desde 1.600 euros. O sul da África é outro lugar que, além de comercializar, é também um país muito perigoso e violento para as mulheres. Às vezes, não há negociação. A cada ano, milhares de meninas, adolescentes e mulheres jovens são sequestradas para serem estupradas e casadas. Os sequestradores, ao abusar delas, praticam um costume conhecido como kutala, que as torna imediatamente suas noivas. As famílias, em geral, são responsáveis por tais eventos e frequentemente recebem alguma remuneração ou bens materiais. Isso trata da condição de submissão e inferioridade em que as mulheres se encontram tanto na vida pública quanto na privada, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Em particular, é no campo onde essa situação piora devido a todas as tarefas que devem realizar, cuidando da casa e dos filhos, recolhendo água e lenha, preparando alimentos, realizando trabalhos agrícolas e cuidando do gado doméstico. Esse argumento é reforçado com a ideia de que os homens se dedicam a tarefas mais comunitárias, discutindo o tempo necessário para alcançar um acordo. Nas cidades, a situação não melhora muito, pois além de realizar todas as tarefas domésticas, pelas quais não recebem salário algum, se trabalham fora do ambiente doméstico, recebem uma remuneração menor do que os homens pela mesma tarefa. Surpreendentemente, os Estados Unidos estão nesta lista. Lembra-se de que este país é de imigrantes, embora Donald Trump se recuse a citá-lo. Portanto, é um verdadeiro mistura de culturas e raças. Há casamentos forçados entre comunidades de imigrantes, onde 41% dos provedores de serviços sociais dos Estados Unidos relataram cerca de 3.000 casos de casamento forçado em um período de 2 anos. Esse estudo é apenas uma parte das comunidades e nem mesmo fornece uma cifra universal do problema nos Estados Unidos. Além disso, é complicado saber se realmente existe um preço estabelecido ou se é apenas um casamento forçado pela pressão religiosa ou cultural das comunidades de imigrantes. Isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o canal e se inscrever para não perder mais aventuras conhecendo o mundo. Ative as notificações para ficar atento ao conteúdo. Até breve!